Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar sequência à criação do nosso projeto em Power BI, do nosso curso básico. E para dar continuidade dentro desse processo, nós vamos agora criar uma tabela que nós chamamos de tabela calendário. Esse calendário nós temos diversas opções de criação, tanto pela linguagem M, que é a linguagem padrão utilizada no editor de consultas do Power Query, quanto no próprio DAX, que é a linguagem utilizada lá dentro do Power BI para criarmos as nossas medidas. Ok? Nesse nosso exemplo, nós vamos optar por criar o calendário, a tabela calendário, dentro do nosso editor de consultas do Power BI, de uma forma dinâmica, um calendário que vai ser atualizado conforme a data do dia, e isso facilita muito o gerenciamento das informações, porque não há a necessidade de estar fazendo edições. O próprio calendário já se autocompleta, já se auto-atualiza dentro da configuração. Esse já é um recurso um pouco mais avançado, então nós não vamos entrar muito no mérito da detalhamento de como funciona a linguagem M, mas iremos criar esse projeto, que é um projeto simples, um código simples, mas que tem uma complexidade bem interessante dentro da nossa análise, ok? E para criarmos essa tabela calendário, qual é o procedimento? Como nós não iremos importar uma fonte de dados, alguma listagem de datas no Excel, em bloco de notas, CSV, nós iremos criar uma tabela do zero, uma tabela nula, uma tabela vazia, e nós iremos definir quais são os campos que irão compor essa estrutura. E para criarmos uma tabela, a gente começa iniciando o processo de criação de consulta, né? Nós vamos criar uma consulta nula dentro do editor para definirmos através de uma codificação como é que ela vai ser composta, ok? Para criar essa consulta nula, essa tabela de calendário, nós vamos passar o mouse aqui nesse espaço em branco abaixo das demais tabelas e vamos clicar com o botão direito, nova consulta, e nós vamos utilizar a opção consulta nula, ok? Em consulta nula, automaticamente ele já define que nós estamos fazendo uma consulta, e nesse processo nós iremos agora criar uma codificação que irá compor o nosso calendário. Como é que eu faço para me criar uma codificação? Eu vou entrar diretamente no editor avançado do da linguagem M, do Power Query, para me criar essa estrutura de código que vai permitir a composição desse relatório, desse calendário. Então eu vou aqui na opção de consulta, e aí eu vou clicar aqui no editor avançado, abaixo de propriedades, e aí ele vai me mostrar a tela do editor avançado do Power Query para me criar a minha codificação que vai permitir a composição da estrutura do calendário, ok? Como eu falei, nós não vamos entrar muito no mérito de explicar em detalhes como funciona, porque precisaria ser um treinamento fora a parte do entendimento de como funcionam as funções da linguagem M, mas será um pouco mais tranquilo de acompanhar o processo de criação, e como uma das opções de nós obtermos esse tipo de tabela que é muito importante dentro dos projetos de BI, ok? E aqui nós temos let-in. Let-in, basicamente, é onde vai estar composta a codificação. Dentro da estrutura de let, nós vamos codificar, nós vamos inserir as funções que vão permitir a criação do calendário, e abaixo do in nós vamos imprimir essa criação dessa codificação, de forma que ele permita visualizar como isso foi composto, ok? Então vamos lá para o processo de criação do nosso calendário. Eu vou explicando para vocês entenderem um pouquinho a lógica por dentro desse processo. Então, para me criar esse processo de calendário, essa tabela, eu vou começar pelo let e vou finalizar com o in, que basicamente é o que nós temos lá. Então, toda a minha estrutura de codificação vai estar dentro desse campo let, e abaixo do in vai ter a impressão dessa codificação, basicamente. Então, aqui em let eu vou começar aqui. Dentro do meu calendário, eu vou ter uma data inicial, que é quando esse calendário vai começar. Eu vou ter uma data final, que é quando esse calendário vai terminar. E eu vou ter também uma contagem de dias, tá? Entre a data inicial e a data final, ok? E aí depois eu preciso listar essas datas. Então, se eu já tenho a composição de como que vai iniciar no dia X, vai se encerrar no dia Y, e eu quero listar todos esses dias dentro desse período, dentro desse intervalo, ok? Então, o primeiro argumento que nós iremos utilizar, a primeira função que iremos criar vai ser a função data inicial.
E a data inicial ela vai se compor por data inicial, posso escrever a nomenclatura, tá bom? E aqui em data inicial, o que eu vou querer que tenha nessa data inicial? Ela vai ser uma data do tipo date, e ela vai iniciar dentro de uma data específica que eu vou determinar dentro do meu código. E aí, para me compor essa data, eu preciso colocar no formato americano. E o formato americano é ano, dia e mês, correto? Então, vamos supor que nosso calendário vai começar no mês de janeiro de 2023. Então, vai ser 2023, vai ser dia 1º e vai ser mês 1, ok? Eu já tenho informando que o meu calendário vai começar no dia 1º de janeiro de 2023, vírgula. E agora eu preciso ter a minha data final, quando que o meu calendário vai terminar. Dentro desse processo, nós iremos optar por fazer um calendário dinâmico, onde a data final vai ser sempre a data do dia. Então, não vou especificar uma data pronta para esse calendário se encerrar, para esse calendário ser finalizado. Então, eu vou optar por deixar uma data dinâmica que sempre vai ser atualizada toda vez com referência à data do dia. Então, se hoje é dia 23 de setembro de 2023, esse meu calendário vai atualizar até a data do dia 23 de setembro. Amanhã é dia 24, então se amanhã eu vou atualizar o projeto, ele vai considerar que o calendário é até o dia 24, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser data final. E essa minha data final, ela vai ser do tipo datetime, date, que é uma função para a composição de dados dentro da linguagem M. E esse date vai ser do tipo datetime ponto local. Isso significa o que, pessoal? Basicamente eu estou informando aqui que a minha data final vai ser do tipo data e ela vai ser na data de hoje. Local now significa a data do dia. Então ele vai iniciar no dia 1º de janeiro de 2023 e vai encerrar sempre na data do dia do nosso relógio aqui do nosso sistema, ok? E agora, como eu já tenho data inicial e data final, eu preciso definir esse intervalo de datas entre esses dois, entre o início e o fim. Então, de janeiro de 2023 até a data de hoje, que é 23 de setembro, eu tenho diversos dias que vão compor esse meu calendário. E esse diversos dias eu vou definir ele através de uma função de número dias. E aí, o que eu preciso agora? Eu preciso definir qual é a duração desse intervalo. Como é que ele vai ser composto? Ele vai ser do tipo função duration days, que vai ser a duração de dias. E essa duração de dias, ela vai ser a subtração entre a data final menos a data inicial. Somente isso, pessoal. E aí significa basicamente o quê? Que esse intervalo de dias eu estou listando eles entre a data final e a data inicial. Ele vai mostrar para mim quantos dias estão compostos dentro desse intervalo. E depois desse processo eu preciso simplesmente listar todos esses dias. Então se eu já sei quando começa, quando termina e quantos dias tem, agora eu preciso simplesmente exibi-los. Eu vou listar esses dias. E como é que eu faço para listar esses dias? Eu uso a função que eu vou chamar aqui de listar datas, lista datas. Tá? Lembrando que essa nomenclatura aqui você pode definir do jeito que você achar melhor para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Pode ser data inicial, data começo, data 1. Você vai definir essa nomenclatura, tá bom? Do jeito que ficar mais fácil para você compreender e para você manter a atualização dos seus relatórios. Então essa lista de datas, o que ela vai ser? Como é que ela vai ser composta basicamente? Ela vai ser do tipo list date. Deixa eu só voltar aqui. List.dates. E esse list.date, o que eu vou querer? Eu vou querer a data que começa esse meu calendário, que vai ser a data inicial, ok? E depois dessa minha data inicial, eu vou querer que ele liste para mim o número de dias, todo esse intervalo de dias entre a data inicial e ele vai contando, ele vai incrementando sempre um dia novo após essa data inicial, até concluir a data de hoje, até chegar na data de hoje, que é a data final do nosso calendário, ok?
E aí eu não preciso definir a data de hoje, porque automaticamente ele já vai entender que o número de dias ele já é a subtração da data final menos a data inicial. Aqui eu preciso apenas simplesmente exibir qual é o formato dessa data. Se eu estou informando que é do tipo datetime, significa que vai ter data e vai ter hora. Mas eu não quero exibir hora, eu não quero exibir minuto nem segundo. Eu quero simplesmente exibir somente a data dentro desse meu calendário. E aí eu vou usar uma duration. Eu vou colocar o jogo da velha. Eu vou colocar aqui duration e eu vou exibir. Essa minha data ela vai ser composta por um dia, ela vai ter a duração de um dia, 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. Somente isso. E eu já tenho o meu calendário basicamente todo pronto. Só recapitulando. Eu vou ter uma data inicial que começa no dia 1º de janeiro. Eu vou ter uma data final que vai se encerrar na data de hoje, na data atualizada do momento. E eu vou ter o número de dias que ele vai percorrer todo esse intervalo entre a data inicial e a final. E após isso eu vou listar essas datas. Listar elas no formato um dia, 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. Após esse processo, após o argumento in, eu vou apenas listar essa data. Eu vou fazer a impressão desse meu calendário. Eu apenas coloco aqui a informação da última atualização, da última alteração que eu fiz dessa minha codificação, o último argumento utilizado, e eu vou listar essa data. E aí eu vou dar o OK, concluído. Quando eu clico em concluído, automaticamente ele já informou para mim, ele já codificou todo o processo de acordo com a definição que eu coloquei, dia 1º de janeiro até o dia 23 de setembro. Se você observar aqui, ele não apareceu o dia 23 de setembro. Ele não tá correto, alguma coisa não está batendo. Se eu disse que eu quero até a data do dia, então significa que eu preciso que esse meu calendário esteja até a data do dia. E aí a gente precisa fazer algum tipo de correção, algum tipo de alteração desse código para que realmente ele exiba para a gente a data do dia e não a data do dia anterior. Então como é que eu faço isso? Eu vou voltar lá no meu editor avançado, página inicial, editor avançado novamente, e eu vou tentar entender esse código para me verificar de que forma esse meu código precisa entender que eu quero até a data do dia. Exemplo. Se eu estou dizendo aqui que o número de dias vai ser a subtração da data final menos a data inicial, significa que um dia vai estar faltando. Por exemplo, se eu tenho um mês que começa no dia 1º e hoje é o dia 20 e eu vou fazer essa subtração, 20 menos o dia 1º vai dar 19, não vai dar 20. Entendeu? Então aqui basicamente ele está informando, deixando definido por que ele está constando somente até o dia anterior. Porque ele está pegando a data de hoje menos a data do dia 1º, que vai dar 22. E aí eu preciso definir, não, que eu quero a data de hoje. E como é que eu faço isso? Eu vou acrescentar mais um. Aqui ao final do parágrafo eu vou acrescentar mais um dia. Então se eu pego 23 aqui da data final menos a data inicial, que é 1º, vai dar 22, e eu vou somar com mais um dia, e aí ele vai dar 23. Vamos ver se deu certo? Eu vou clicar em concluído, e agora eu vou lá no final novamente para me observar se realmente ele pegou essa data. Aqui, automaticamente ele já acrescentou um dia a mais, que vai ser a data do dia, que é o que nós precisamos para nós compormos o nosso relatório. Pronto, pessoal, somente isso nós já estamos prontos para criar o nosso calendário. Ele já está praticamente pré-definido, só que nós não temos ainda uma tabela. A gente não tem uma tabela composta para a gente utilizar dentro do nosso projeto. Eu preciso converter essa função, essa consulta, em uma tabela. E para isso é muito simples. Eu vou aqui na guia transformar, o último menu aqui da nossa barra de opções, tá bom? E aqui no início eu tenho uma opção chamada para tabela. Significa que eu vou converter esse calendário, essa consulta para uma tabela. Eu vou clicar nesse para tabela. E aí ele vai me dar uma tela aqui pedindo para me verificar se eu quero fazer algum tipo de ajuste, se eu quero fazer algum tipo de formatação, se eu quero colocar algum limitador, se eu quero colocar alguma informação complementar. Eu não quero mexer porque eu já defini qual é o formato desse meu calendário. Eu simplesmente vou dar o OK. OK, pronto. Eu já tenho agora toda a composição do meu calendário. Essa minha consulta agora já é uma tabela, não é mais uma consulta, tá bom? E agora eu estou pronto para continuar o processo de criação desse meu calendário.
Se você observar, todos os campos dessa minha coluna, dessa minha tabela, são no formato data. Porém, dentro do formato aqui do sistema, ele não está definido como formato tipo data. Eu preciso fazer essa correção também. Então, eu vou clicar aqui no formato tipo de datas, no tipo de dados que está em formato texto e número, e eu vou alterar esse tipo de dados para data. Pronto, agora eu já tenho de fato um calendário pronto do dia 1º de janeiro até o dia 23 de setembro. Como é que eu vou fazer agora para me dar sequência na estrutura desse calendário? Eu vou apenas renomeá-lo. Eu vou aqui dar 2 cliques aqui no título, aqui no cabeçalho dessa minha coluna. Eu dou 2 cliques e vou renomeá-lo para data. Ok? Pronto, agora eu já tenho minha data. E aí, qual é a vantagem de criarmos um calendário aqui pelo editor de consultas do Power Query? É porque a partir dessa informação, dessa coluna de dados, desse meu calendário, ele me permite criar diversas outras funções, diversas outras colunas também relacionadas a essa coluna de dados de forma muito simples. Com apenas alguns cliques dentro da estrutura de menus, eu consigo extrair aqui diversas outras informações. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui selecionado aqui o meu calendário, a minha coluna de datas, eu vou até a guia adicionar coluna, porque eu quero adicionar novas colunas com outras informações de data. Então eu tenho que adicionar uma coluna, e aí eu vou aqui na minha guia de data e hora, tá bom? Na minha caixa, na minha estrutura de data e hora, e vou verificar lá onde temos a opção de data. Qual é a minha estrutura de datas que eu tenho aqui? Quando eu clico, ele vai me dar diversas opções para me fazer a inclusão de colunas. Então, eu estou dizendo que eu vou adicionar uma coluna a partir dessa referência, dessa coluna de datas que eu criei. E eu quero eu quero extrair o ano dessa coluna, dessa tabela. Então, eu vou selecionar o ano. Quando eu clico em selecionar o ano, automaticamente ele vai criar o ano para mim. Ele vai fazer a extração do ano de referência dessa data, ok? E a partir daí eu posso voltar na minha data, novamente, volto lá na minha estrutura de data, aqui na parte superior, e agora eu preciso extrair o número do mês. Eu quero extrair o mês 1, o mês 2, o mês 3, eu vou seguir nesse processo. Ó, mês de janeiro é o mês 1, mês de fevereiro é o mês 2, mês de março, mês 3 e assim por diante. Além do número do mês, eu preciso também ter uma informação do nome desse mês. Então, eu volto novamente a selecionar aqui a minha coluna de datas e eu vou novamente voltar aqui na minha estrutura de datas, aqui na minha guia de menus e vou selecionar agora o nome do mês. Aqui na última opção, nome do mês. E automaticamente ele vai mostrar para mim o nome do mês. Mês 1 de janeiro, mês 2 de fevereiro, mês de março, mês 3 e assim por diante. E aí, dando sequência aqui a essas opções de possibilidades para fazer tratamento de dados aqui nessa coluna de datas, eu também posso fazer uma extração do trimestre. Então, eu volto novamente lá na minha guia de data, eu vou procurar a opção trimestre e vou selecionar a opção trimestre do ano. E também ele vai me extrair a informação do trimestre referente a cada data. Ok? E aí, pessoal, existem várias outras opções que podemos utilizar aqui, caso seja necessário para o nosso projeto. Eu posso aqui voltar na minha guia de datas, por exemplo. Eu posso incluir aqui o início do mês, eu posso incluir dados de semana do ano, semana do mês, dias da semana, dia do ano e assim por diante. Conforme a necessidade do projeto, você pode estar utilizando de forma muito simples, de forma muito fácil, você pode estar adicionando diversas outras colunas de estrutura de data. Para o nosso projeto, eu creio que somente essas informações são necessárias. O nome do mês, o nome do ano, o trimestre, eu acho que já será o suficiente para criarmos o nosso projeto. Ok? Terminado a estrutura da nossa tabela calendário, agora eu posso simplesmente concluí-lo renomeando essa tabela, que ela está como consulta, e agora eu vou definir, ela é uma tabela fato, é uma tabela dimensão. A tabela calendário, ela é sempre uma tabela dimensão. Por quê? Ela vai ser uma tabela com linhas únicas, com colunas de datas, e cada linha vai ter uma data específica que vai auxiliar minha tabela fato para me fazer a composição e relacionamento de análise de datas, ok? Então agora eu vou renomear essa minha tabela que está como consulta, botão direito, renomear,
e vou escrever lá de calendário. Pronto, somente isso. Agora sim, agora nós temos toda a estrutura do nosso projeto criado, nós não temos nenhuma alteração a mais a fazer e agora está pronto para iniciarmos o nosso processo de relacionamento, formatação, composição e criação dos nossos dashboards, ok? Então na próxima aula a gente vai dar sequência a esse processo para compormos toda a visão do nosso relatório, ok? Até a próxima.